Vamos, neste momento, invocar o nome do Senhor em oração e começar a dizer a Ele, o nosso Deus, muito obrigado pelo dom da vida, pela gloriosa salvação em Jesus Cristo e pelo privilégio de voltarmos à sua casa nesta noite. Um grupo de irmãos, mais especificamente o nosso coral masculino, não está conosco hoje, vamos sentir a falta deles, porque eles foram cooperar com a nossa igreja co-irmã em Gravataí, Vila Branca, que está comemorando 30 anos de fundação, desde sexta-feira. E hoje pela manhã eu estive lá representando também a nossa CIB, a nossa Convenção Nacional. Eles tiveram batismo, a ceia do Senhor, e agora à noite o pastor Marcos e o coral masculino está representando a nossa igreja cooperando com os irmãos ali. Ontem eu estive em Novo Hamburgo, na Igreja Batista Independente, pastor Roberto Coelho, que também estão comemorando 23 anos de fundação. E no final do mês, nós já estamos convidados, a Igreja Co-Irmã em Esteio estará comemorando, se a memória não me falha, 67 anos de fundação, e nossa igreja também está sendo convidada para os dias 22 e 23 deste mês, em Esteio. Vamos alegrar a Deus. É mês de festas de fundação de igrejas na área metropolitana. Louvado seja Deus. Oremos, irmãos. Curve a sua fronte, mas também abra os seus lábios para louvar ao Senhor e agradecer. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez na tua casa. E não estamos aqui por acaso. Tu nos trouxeste à tua casa de novo, Senhor. E nós queremos dizer, como o salmista disse tantos anos atrás, ainda na antiga aliança: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos alegres por, neste momento, realizarmos este culto para o teu louvor. Enquanto também oramos e pedimos, abençoa todo o teu povo reunido em outros lugares, em outros templos e capelas, as igrejas que estão festejando seus aniversários, suas datas de organização. Derrama sobre todos, Senhor, e sobre nós também aqui a tua preciosa bênção. Abre as janelas do céu, Senhor, e faz de tudo aquilo que nós não podemos fazer, mas que tu sabes e podes fazer, para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo aqui na terra. Em nome e por amor de Jesus nós oramos e agradecemos assim. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. E nós vamos então agora iniciar o nosso momento de cânticos, pois o grupo de louvor também estará cantando conosco. E hoje o nosso coral aqui da Matriz não canta, mas o grupo de louvor canta, e toda a igreja vai cantar. E vamos formar um grande coral com toda a congregação. E eu proponho que nós iniciemos este momento cantando o hino 306, hino conhecido de todos nós que conhecemos o cantor cristão, sabemos cantar. Palavras muito bonitas, é uma declaração de fé. Quando o autor, o compositor sacro, escreveu e compôs: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, e não há outro meio. Vamos cantar hino de número 306 no cantor. Vamos cantar a capela. Você sabe o que é cantar a capela? É sem instrumentos. Uma vez pode ser diferente. Então vamos cantar a capela, sem instrumentos, nem mesmo com o piano estaremos acompanhados, mas você canta com alegria e vamos para Deus com muito fervor. Já está projetado? Temos o hino aqui não é tela, na parede. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar, porque o caminho é Jesus, e Jesus foi até a cruz. Quem sabe ainda aparece lá. Vamos lá. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz
de certeza ter, padeceu pela cruz que dei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Sigo com Jesus, com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Não pode pegar a imagem debaixo da galinha. Só tem um caminho. Jesus. Só Jesus. Diga comigo. Só Jesus. E ultimamente eu tenho visto em muitas igrejas, e falta na nossa agora, só essa palavra no púlpito, na parede do púlpito. Jesus. Que palavra linda. Que nome precioso. E aí entra um visitante, uma pessoa que nunca entrou no culto evangélico, e já vê essa palavra. Jesus. Não temos palavra melhor, não temos nome. É o único nome diante do qual todos vão ter que se dobrar. E é o único nome dado debaixo do céu, em cima da terra, pelo qual os homens podem ser salvos. Amém? Então, neste momento, eu quero, em nome desta igreja, da liderança e de toda a congregação, saudar a todos, dizer que vocês todos são muito bem-vindos para este culto. Vamos estender a nossa saudação especialmente a alguém que nos visita. Portanto, eu peço que todos da nossa casa se assentem, os membros desta igreja, e se houver algum visitante, era bom que ele ou ela ficasse em pé um minutinho. E quem nos visita, né, fica em pé para nós podermos especialmente saudá-los. Então, estamos aí. Eu já ia dizer, irmã Terezinha é de casa, não é visitante, já pode se assentar, mas seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Estão nos visitando pela primeira vez? Primeira vez aqui na Igreja de Betel? Que bom vê-los. Depois eu converso com vocês. Eu converso com vocês um minutinho após o culto. De Tapes, então é da nossa casa, muito bem. Então, muito bem-vindos e também um bem-vindo a todos quantos online, quem sabe, estão compartilhando o nosso culto, e bem-vindos para estarem durante todo esse período do culto. Eu não digo assistindo, assistir é pouco, mas compartilhando e tendo comunhão conosco online. Agora temos essas modalidades, né? E graças a Deus por isso. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E não é porque eu estou ficando mais velho, claro que eu estou ficando mais velho, e todos vocês também, mas é porque isso está ficando cada vez mais precioso no meu coração e muito mais forte na minha mente. Irmãos, será que nós estamos sabendo agradecer a Deus pela liberdade que ainda temos aqui neste país? Fica essa pergunta para cada um. Num momento em que em outros países já a liberdade não é tão grande, no momento em que, e faz bem pouco tempo, igrejas têm sido queimadas, e pastores e obreiros têm sido colocados na prisão, ou pelo menos limitados na sua liberdade de pregação. E todos vocês sabem, em maior ou menor medida, que também em nosso país há fortes vozes que gostariam de silenciar um pouco mais a voz da igreja. Vocês sabem disso. E não estamos atirando pedra em ninguém, nós estamos dizendo, e é preciso que a igreja se conscientize disso, até para orar a Deus e para também agradecer, e agradecer muito. Senhor, muito obrigado, porque ainda temos liberdade, amém? Ainda temos portas abertas. Por quanto tempo não sabemos, mas enquanto temos essas portas abertas, aproveitemos e louvemos ao Senhor, e vamos fazer a nossa parte e não perder as boas oportunidades que Deus nos dá. Um país que ainda tem liberdade religiosa, que ainda se pode abrir as portas para pregar o Evangelho, mas já começam algumas vozes a querer, de alguma forma, limitar essa liberdade. Deus sabe o que faz e Ele tem o controle sobre tudo. Não somos profetas da catástrofe,
somos profetas do Evangelho, amém? Mas é claro que nós não estamos de olhos fechados e ouvidos fechados para não ver, perceber essas realidades. Por enquanto, louvemos ao Senhor, porque Ele ainda nos deixa as portas abertas. Glórias ao Senhor. Hoje também é dia de entrevista. De vez em quando precisa fazer uma entrevista para ouvir um pouco a congregação. Senão fica só o pastor, os pastores falando aqui. E a igreja não diz nada, e os crentes não dizem nada. Então, nós vamos começar uma entrevista nesse momento com umas 2, 3 pessoas. E vamos começar pelo Samuel, que está bem quietinho de lado. Ele nem esperava isso, né? Porque não foi avisado mesmo. E não foi dito que íamos chamá-lo. Tem que ser assim. Jesus também volta sem avisar muito, né? Samuel, muito bem. Quem não conhece este moço? Um dos nossos componentes do grupo de louvor, não faz muito tempo casou. Esses dias conversando com ele, ele me disse: como é bom ser casado. Bom, eu posso ser a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. Que bom que ele pode dizer assim, né? E não ao contrário. Eu tenho 2 perguntinhas para você, Samuel. Você foi criado num lar cristão. Me diga, e diga para todo o povo e para todos quantos estejam eventualmente nos assistindo, quem sabe muito longe, quem sabe lá do outro lado do mundo, online. Samuel, você acha que de fato aquilo que seus pais colocaram desde pequeno, no seu coração, na sua mente, teve alguma influência forte na sua vida para decisões futuras e até decisões já tomadas por você? Bom, como o pastor falou, eu fui criado já num lar cristão, né? Mas minha mãe teve sabedoria, né? Todo momento de mostrar o caminho, como a Bíblia diz, né? Mas a decisão foi minha, né? Em nenhum momento eles forçaram, me disseram: olha, vai e tu é obrigado a ir, né? Não. Eles mostraram o caminho certo e também me alertaram do caminho errado, né? As consequências. Mas chegou um momento que Deus me pegou, né? Deus me pegou e mostrou realmente que é Ele que é Deus, né? E eu estou nesse caminho aí já desde de pequeno, mas a minha decisão desde meus 14 anos. Hoje eu vou fazer 33, agora em outubro. E a gente está muito feliz no caminho do Senhor, porque realmente, às vezes a gente se questiona, esse caminho é o verdadeiro? Muitos andam por aí, né, e não sabem se realmente aquele caminho, o conceito de vida que eles foram criados dentro do seu lar, se aquele caminho é o certo ou errado. Muitos veem que os cristãos são errados, são loucos, né? É verdade. Mas hoje eu tenho convicção no meu coração que esse caminho é a verdade, Jesus é a verdade. Acabamos de cantar isso. E isso não sai do nosso coração, do nosso entendimento. E o pastor Nil até me permite, um tempo ele falou assim, lá em Cachoeirinha, uma vez que nós estávamos, que ele falou que queria que Deus preservasse algo nele, que era o juízo, né? Que nunca queria que perdesse o juízo. Espero que não. E graças a Deus que nós temos esse juízo que Jesus, né, nos salvou. E mesmo que aconteça algo da vida, sabemos que Jesus vai nos preservar e nos abençoar, porque nós estamos nos braços dele, nas mãos dele. Samuel, a segunda pergunta é a seguinte, bem objetiva. Você ainda é relativamente jovem, apesar de casado, mas não chegou aos 60 anos ainda. Você trabalha no meio de pessoas que todas não são cristãs. Como um homem jovem, olha o que eu estou dizendo, como um homem jovem, agora já inclusive casado, já comprometido com uma mulher. Você acha que é bastante difícil ser cristão no meio de pessoas não comprometidas com a palavra de Deus? Em rápidas palavras. Hoje é difícil porque somos perseguidos pela nossa opinião, né? Mas também é fácil porque nós sabemos em quem nós temos crido, né? Que é Jesus. Então Ele nos dá segurança e ficamos tranquilos, né? E você recebe de vez em quando algumas alfinetadas dos seus amigos não crentes? Sim. Eu sou coordenador de uma empresa, então no meu centro, onde eu trabalho, duas pessoas são espíritas, outros trouxeram uma imagem lá da Shiva e botou na mesa, né? E a gente é afrontado diversamente quanto à liderança também, né? Mas a gente fica em paz, porque é Deus que trabalha e realmente Deus tem operado. Amém. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. E agora eu chamo de novo um jovem, também recém-casado. É o Roberto. Vem cá, Roberto. Não sei se os irmãos todos conhecem bem o Roberto, esse moço bonito, alto. Ele é filho de um casal, o pai dele é diácono da nossa congregação do campo de Viamão.
e são muito nossos amigos. Inclusive, a mãe dele, veja bem, quando ela tinha 15, 16 anos de idade, fui eu quem a batizei. Meu primeiro batismo como pastor auxiliar, naquele tempo se chamava evangelista, na cidade de Juí. E o pastor Neves, que era o pastor titular, me pediu, faz o batismo. E quem eu fui batizar? A sua mãe, naquele tempo. Não era sua mãe. Não é? Com 15, 16 anos, ela se lembra disso até hoje. E os caminhos andaram por aí, para cá e para lá. E ela encontrou o Renato, acho que no congresso de seu pai, no congresso de jovens, e casou com este moço aqui do campo de Viamão, família Abreu, muito conhecida, também são parentes indiretamente da família Duarte. Né? Roberto, você foi batizado por mim ou por mim? Muito bem. Agora já casado, eu te pergunto mais ou menos na mesma direção como perguntei para Samuel. Você é um jovem homem agora casado, e você trabalha secularmente, porque não é pastor, no meio de pessoas todas não cristãs. Isso representa muita dificuldade para você? Isso representa sempre uma provação, uma espécie de tentação? Fale em 2 palavras para nós isso. Então, nós sim somos provados, né? Porque nós aprendemos durante a nossa vida cristã que temos que ter um posicionamento, nós temos que ter a nossa opinião e a gente é ensinado, né? Qual é o caminho da verdade e a gente tem que dar testemunho disso no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, para os outros, parece que somos radicais, parece que somos alienados, muitas vezes, do que o mundo entende como o correto, como o que deve ser feito, enfim. Mas é justamente o contrário. Nós temos, sim, liberdade de dizer, não, eu não quero beber, porque eu sei que me faz mal. E nós temos essa orientação na igreja, um exemplo, né? Mas temos essa liberdade de dizer sim e não. E enxergamos que os nossos colegas, as pessoas do mundo que não conhecem a verdade, eles não têm essa liberdade, né? Eles são obrigados a fazer o que o mundo está direcionando eles a fazer. Então, neste aspecto, a gente é privilegiado, inclusive. Amém, graças a Deus. E mais uma perguntinha. A sua mãe e seu pai não estão aqui, não imagino que eles estejam nos ouvindo, e se estiverem ouvindo não tem problema. Quem foi mais insistente na educação cristã evangélica, a sua mãe ou seu pai? Os dois, mas um de uma forma e outro de outra forma. Isso é interessante. A mãe, ela sempre foi mais ativa, mais participativa. E só um parênteses aqui, eu apanhei algumas vezes, mas sempre da mãe, nunca do pai. Da mãe? Da mãe, sempre foi a mãe. Mais enérgica. É isso. Então, assim, ela tinha um papel de uma proximidade maior, mas eu sempre enxergava no pai o exemplo prático, né? Muito bem. De um lado mais paciente, mais ele utilizava o exemplo de vida dele para nos ensinar. E sem bater. Sem bater. Okay. Mas a repreensão da mãe, ela foi necessária. Você reconhece isso? Claro, nos momentos em que foi necessária, ela usou. Mas então, assim, a mãe, de uma forma mais próxima, assim, instruindo, né, os filhos, e o pai de uma forma mais prática, na forma de exemplo, né, de vida mesmo. Amém. Muito obrigado, Renato. Ótimo, bom ver essas coisas. E agora chamo por último, a terceira entrevista, uma pessoa mais idosa, não é idosa, mas mais velha que esses 2 primeiros que foram entrevistados. Eu chamo aqui a irmã Maria. Mas qual é a irmã Maria? A irmã Maria é esposa do irmão Itamar. Então eu chamo a irmã Maria para que venha aqui à frente. Ela anda por aí. Ela estava no ensaio, está lá. Por que eu chamo a irmã Maria? Entre outras coisas, porque inclusive ela é filha de uma das fundadoras da nossa igreja, né? A sua mãe foi fundadora desta igreja, quando em 1925 foi organizada. Então, é uma mulher da igreja Betel, que até hoje jamais abandonou a igreja Betel. E não vai abandonar, claro que não. Ela tem todo o DNA da igreja Betel. As perguntas agora são um pouco diferentes, irmã Maria.
Seu esposo está lá, lhe ouvindo. Vamos ver o que ele vai, a avaliação que ele vai fazer. Uma mulher que se criou desde pequena na igreja, vamos deixar o nome no momento de fora, mas na igreja, que ouviu desde menina a palavra de Deus, que se criou na escola dominical, a senhora realmente confirma com as suas palavras que isso fez diferença na sua vida, para enfrentar tudo aquilo que a senhora enfrentou? Fez. Então fale. Então, fale duas palavras aí. Sempre dá muitas facilidades para a gente, né? Mas a gente sempre procurou deixar de lado. A gente sempre frequentou a igreja, em casa sempre tinha mãe, tinha pai, todos são crentes, eram crentes, graças a Deus. Mas agora eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o Roberto. Quem era mais insistente na educação cristã? Era o seu pai ou era a sua mãe? eram os dois. Eram os dois, né? Então melhor ainda. Eram os dois. Firmes os dois. Se a senhora fosse hoje, e eu quero que a senhora faça isso, dar um conselho para toda essa gente mais nova, o que a senhora diria para toda essa gente mais nova na igreja? Eu diria que não deve deixar de lado a palavra de Deus em algum momento. Sempre procurar ser reto, ser fiel a Deus. Sempre, sempre, sempre. Nunca olhar para as coisas do mundo, porque não tem serventia nenhuma para nós. Só faz de nos destruir só, mais nada. Mais nada. Melhor conselho não é preciso. Muito obrigado, Ana Maria. Que Deus abençoe também as famílias mais velhas, os casais mais velhos, porque realmente a família precisa essa educação cristã, esse acompanhamento cristão, numa sociedade cada vez mais destruída, que está se acabando, mas ainda existe a igreja do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? E a igreja do Senhor Jesus faz diferença nesse mundo. Justamente a diferença é esta, que existe a igreja do Senhor aqui na terra. Então vamos ficar todos mais uma vez em pé. O grupo de louvor já vai subir para cantar conosco, mas neste momento nós queremos agradecer a Deus por todas as famílias crentes representadas hoje aqui, de alguma forma, com a sua presença. Mas também vamos ter um minutinho de intercessão em favor de todos quantos fazem parte da família sanguínea, mas não fazem parte da família cristã, porque não tomaram essa decisão. Alguns até foram criados na igreja, na escola dominical, mas não perseveraram, não fizeram uma decisão pessoal para seguir a Jesus. Outros até fizeram uma decisão, andaram com Jesus e com a igreja e depois se afastaram por N razões. Mas Deus é poderoso para chamá-los de volta. Amém? Nós vamos também ter um minutinho assim, em seguida, de intercessão. Coloque diante de Deus algum nome, quem sabe de um familiar seu, próximo ou mais longe, que você gostaria muito que essa pessoa se voltasse para Deus, sim, desculpe, e pudesse tomar uma decisão, quem sabe uma nova decisão, ou a primeira decisão na sua vida. Nós vamos fazer isso agora, de mãos levantadas, e vamos orar. Irmãos, vamos clamar a Deus um minutinho, que não seja essa oraçãozinha assim, muito comum, normal, habitual, que seja uma oração de todo o coração. E se alguém quiser sair do seu lugar e chegar aqui, neste momento, já para nós orarmos pelo seu familiar, sem dizer nenhum nome, faça isso, venha aqui, venha mais próximo de nós aqui, e vamos ter um minutinho muito precioso de intercessão. Quem sabe Deus usa de misericórdia, e mesmo já nessa semana, faz algo maravilhoso e opera na vida de algum familiar, da nossa família, porque por isso a igreja, e para isso a igreja está aí, para interceder e clamar ao Senhor. Olha, ainda temos pessoas chegando, e Deus sabe onde vai agir, e Deus sabe agir, Ele pode agir, nós cremos. Levante a sua oração ao Senhor neste momento, clame ao Senhor. A igreja está agora orando e clamando ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por todas as vidas já comprometidas contigo. Nós te louvamos pelos testemunhos que ouvimos nesta noite, de pessoas mais jovens e também de alguém que já não é tão jovem, mas o testemunho é unânime. Oh, como é bom te servir,
E como é bom andar contigo, este caminho que tu és o único e verdadeiro. E agora nós clamamos a ti juntamente com muitos irmãos, em favor de algum familiar, alguma pessoa querida da família, que ainda não tomou a sua decisão para Jesus. Alguém que está com o coração endurecido, está sendo difícil quebrar essa cerviz. Ó Senhor, muitos dos teus filhos estão clamando e até chorando, pedindo, Senhor, usa de misericórdia e salva as famílias inteiras. Nós clamamos a ti agora, parentes, amigos, pessoas queridas, mas que não tomaram a decisão ao teu lado, estão endurecidas, estão muito duras, não resistem à tua palavra, Senhor, resistem ao teu chamado. Eu oro com toda a igreja reunida aqui, clamo, estende a tua mão de misericórdia e faz uma coisa maravilhosa, para a honra e glória do teu nome, e para a felicidade, alegria e gozo de todos os teus filhos. Em nome e por amor de Jesus, podemos dizer amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe e Ele pode fazer isso. E enquanto estamos em pé, vamos então cantar ao Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Nossos lábios, Pai, se enchem de louvor a Ti, Senhor. Se
se enchem de louvor a Ti, Senhor. Ah, Deus, aleluia, é o Teu nome. Bendize minha alma, Senhor, tudo que há em mim, tudo que há em mim, e tudo que há em mim, Senhor, bendiga o Teu santo nome. Em João 4, a palavra do Senhor diz que chegou a hora, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, amém? São estes que o Pai procura. Você pode falar para o teu irmão do teu lado, o Senhor te procura? Você pode dizer isso para ele? O Senhor te procura. Na velha aliança, existia um povo, os levitas, só eles poderiam entrar no Santo dos Santos e adorar. Era restrito. Mas hoje, o Senhor Deus nos procura. Todos podem adorar o Senhor. Todos podem entrar e acessar o Santo dos Santos e adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos cantar com júbilo, com alegria. Nós somos um povo alegre, um povo diferente. Amém? Com palmas. Oferecemos a Ti com todo o
porque Tu estás vivo, Senhor. Aleluia pela Tua ressurreição, Cristo. Porque nós cremos pela fé, porque Tu prometeste, Senhor, que estaria conosco todos os dias, até, Senhor, a consumação dos séculos. Por isso, pela fé, nós cremos que a Tua presença é real aqui, Senhor. Que Cristo, o Espírito, o mesmo Espírito que habitou em Cristo, está aqui. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está aqui. Entronizado no meio dos louvores. A presença do Senhor é real. Como é boa a Tua presença.
tua presença ela é incomparável, Deus. O teu amor ele é incomparável, Senhor. A tua misericórdia, Senhor, nada se compara. A tua grandeza, Senhor, é incomparável. O teu cuidado, Senhor, o teu carinho conosco é incomparável, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus como nosso Deus. Só Tu és, Senhor, só Tu és. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Pai. Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor. Não existe outra motivação verdadeira, Pai, de estar aqui, Senhor, se não é para estar na Tua presença, Pai. Se não é para Te render louvores, Te render graças, Senhor, Te render a nossa adoração, para elevar os nossos olhos para o alto, Senhor, para as coisas eternas. Não há outra razão. Só Tu és, Deus. Só Tu és, Senhor. Tu és tudo. Nós somos o Teu povo, Senhor, e Tu és tudo para nós, Pai. Oh, Deus, sem o nosso Deus, Pai, nós não somos o Teu povo, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Pode sentar. Hoje, as igrejas evangélicas em nosso país comemoram o Dia do Pastor, ou seja, o Dia do Pregador do Evangelho. E por causa disso, com essa motivação, durante toda essa semana passada, a minha mente e o meu coração estavam se enchendo, no melhor sentido da palavra, com aquela declaração já encontrada no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, e repetida pelo apóstolo Paulo, eu diria até solenemente, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. São dois textos que falam do mesmo assunto e fazem a mesma declaração. Um, praticamente 700 anos antes de Jesus, e o outro de Paulo, 60 anos, 50, 60 anos depois de Jesus. E nesse intervalo, um longo intervalo, ou melhor dizendo, nesse longo período de 700 anos antes de Jesus, tempo do profeta Isaías, até o tempo do apóstolo Paulo, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Senhor usou muitas pessoas, profetas e pregadores, para que continuassem levando a palavra do Senhor a todo o homem e a tantos povos e nações. De Paulo para cá, e vamos arredondar o número, e dizendo assim, cerca de 2000 anos, o Senhor sempre continuou levantando homens e mulheres para serem os seus pregadores, os anunciadores das boas novas. E a igreja cristã sempre agradeceu a Deus por isso, porque Deus nunca deixou a sua igreja sem mensageiros, uma vez que Deus sempre teve e continua tendo poderosas, lindas mensagens para todo mundo, para todos os povos, nações e línguas, e é claro, sempre de novo, para a sua própria igreja. Que bom que a palavra não cessou de ser pregada. Amém? Amém, irmãos? Será que nós sabemos valorizar isso? Que bom que a palavra de Deus não está presa, como disse o próprio apóstolo Paulo. Os pregadores podem ser presos, e ao longo dos séculos, muitos pregadores foram presos. Isso acontece ainda hoje em nossos dias, nos países totalitários, onde a pressão contra o Evangelho é muito grande, mas a palavra de Deus nunca ficará presa. De alguma forma, ela fluirá, e de alguma forma, ela chegará aonde ela deve chegar, e não voltará vazia, como é a promessa do próprio Senhor Jesus. Então, com esses pensamentos voltados para essa questão e para este assunto,
eu queria meditar um pouquinho com vocês nessa noite, e até mesmo com você, amigo ouvinte ou irmão em Cristo online, participando do nosso culto, quem sabe longe deste local. Queria compartilhar alguns pensamentos sobre este assunto e sobre este tema. O que me chama de logo, de pronto, a atenção, é que o texto bíblico, nem o texto de Isaías, nem o texto de Paulo, diz assim: quão formosos são os lábios dos que proclamam as boas novas. Mas o texto diz, os dois textos, o Antigo e o Novo Testamento, diz: quão formosos são os pés. Parece, no primeiro momento, que seria mais próprio, não é? Seria mais adequado dizer quão formosos, quão lindos. Uma outra tradução diz assim: quão formosos, quão lindos são os lábios dos que proclamam o Evangelho. Porque afinal de contas é com os lábios que principalmente o pregador leva a mensagem do Evangelho. Mas o texto diz, e não é por acaso, e tem significado: quão formosos são os pés. Ora, todos nós sabemos que os pés são membros muito importantes no nosso corpo. Anatomicamente, por uma questão até, digamos assim, convencional, se chama membros inferiores, mas não são nada inferiores. Inferiores porque estão mais abaixo, são na parte de baixo do corpo, por assim dizer. E todos nós sabemos, não precisa ser cientista, não precisa ser médico, não precisa ser fisioterapeuta, ser enfermeiro, todos nós sabemos que os pés têm uma enorme importância, porque, entre outras coisas, os pés são os membros inferiores que nos carregam. Claro, comandados pelo cérebro, os pés nos levam aonde queremos chegar. E é interessante, e eu trago isso aqui apenas como uma ilustração, que há muito tipo de pés, né? Por exemplo, vocês podem me ajudar se quiserem. Eu gosto quando o povo participa da pregação, vocês me conhecem. Por exemplo, pé pequeno e pé grande. Número 45. Pé bem formado e até bonito, do ponto de vista anatômico, até porque muitas vezes é muito cuidado e caprichado. Pé nem tão bonito, um pouco deformado, inclusive pé chato, e aí já doença. E eu podia continuar. Existe todo tipo de pé. Agora, outro caso interessante, um fato interessante em relação a nós, homens, ser humano, é que nós temos quantos pés mesmo? 2. Não temos 3, né? Interessante, nós não temos 3 pés e nem 4, nós temos só 2 pés. Porque existem outros seres vivos que têm muitos pés. A centopeia, por exemplo, tem vários pés, inclusive insetos. Mas Deus deu ao ser humano só 2 pés, e com eles nos movimentamos, com eles andamos, com eles corremos, com eles fazemos 1000 coisas, porque os pés literalmente nos carregam e são os nossos transportadores. Eu chamo assim, são as nossas rodas que nos levam aonde nós queremos e podemos. Só sobre esse aspecto valeria a pena comentar algumas outras coisas, mas isso é o suficiente por hora. Que bênção que Deus fez tudo certinho e bem feito. Nos deu cabeça, nos deu braços e mãos, mas também nos deu pés. Aliás, já neste momento valeria a pergunta: o que fazemos com os nossos pés? Se eles nos transportam, se eles são as nossas, entre aspas, rodas, é importante a gente se perguntar: para onde andam e até onde nos levam os nossos pés? Uma pergunta que deve ficar falando conosco. Mas não é sob o ponto de vista físico, anatômico, que eu quero falar nessa noite sobre essa questão. Quero falar sobre esse tema e sobre esse assunto e sobre esse texto do ponto de vista espiritual. E mais uma vez, por que o autor sacro, tanto o profeta quanto o apóstolo Paulo, fala assim, escreve assim: formosos os pés? E eu tenho aqui pelo menos 3 respostas. Pés formosos, antes de mais nada, porque estão a serviço do Rei dos Reis, a serviço do Senhor dos Senhores.
E não se trata de uma formosura física, mas de uma formosura espiritual. Por estar a serviço de Deus, a serviço do Rei dos Reis, o pregador leva a mensagem mais linda, mais preciosa, mais sublime e mais necessária que todo mundo precisa e deve ouvir. E essa mensagem, ela é chamada já no Antigo Testamento e no Novo Testamento de uma maneira muito mais clara, até pela própria palavra evangelho, euangelion da língua grega, boas novas, boas notícias. Para um mundo tremendamente perturbado, para um mundo corrupto e caído no pecado, há uma mensagem que faz diferença, que é um referencial, é a mensagem das boas novas. É uma mensagem tremendamente, no bom sentido da palavra, gloriosamente positiva. Aliás, falo para mim mesmo, pregador, e temos discutido isso entre nós pregadores, aqui e ali, em alguma reunião, em algum encontro. Será que a nossa pregação é positiva? Embora que a pregação do Evangelho inclui, sem dúvida nenhuma, apontar o erro, a queda e o desvio e a desobediência, o âmago da mensagem evangélica é positivo, porque o Evangelho fala boas notícias. O Evangelho diz que Deus nos ama, que Deus nos perdoa e que Deus quer Ele mesmo nos reconciliar consigo por meio de seu Filho Jesus. A igreja tem uma mensagem tremendamente gloriosa, uma mensagem fabulosa, porque para um mundo triste, embora tenha muitas alegrias passageiras, efêmeras, para um mundo que vive realmente amargurado, embora aparentemente pareça tão feliz porque corre e pula e samba e tudo mais, o Evangelho é uma mensagem que vai ao fundo do coração, alcança também a mente do homem pecador e começa a transformar essa mente, trazendo mudança de pensamentos e mudança também de sentimentos. Amém? É uma mensagem tremendamente gloriosa e poderosa, e o pregador é quem leva essa mensagem. Quando eu falo pregador, não me refiro apenas ao pregador titular, a homens e mulheres chamados especificamente para serem pregadores do Evangelho, mas me refiro a todo e qualquer cristão, homem ou mulher, que se dispõe e também vai como um pregador, como uma pregadora, mesmo sem títulos e sem reconhecimento oficial de uma igreja, mas no seu dia a dia e no seu meio ambiente, também é um pregador e uma pregadora deste Evangelho, levando, porque os seus pés o levam até lá, a palavra de boas novas a tanta gente necessitada e morrendo, literalmente morrendo por causa do afastamento de Deus e precisando tremendamente de uma palavra de consolação, de uma palavra de alerta e sobretudo uma palavra de salvação. Nesse sentido, meus irmãos e amigos, não importa qual é a posição que você tem dentro da igreja, se tem algum título eclesiástico, se já é dirigente de alguma congregação ou líder de algum departamento, independentemente disso, todo cristão verdadeiramente cristão, homem e mulher, pode e mesmo deve ser um pregador e uma pregadora. Que Deus me ajude, que Deus ajude a você, porque quem faz isso tem pés formosos, mas não porque frequenta todas as semanas a pedicure, assim que se fala, a pedicure, e tudo bem, cuide da sua saúde, cuide dos seus pés. Hoje se dá muito valor a isso, não estou falando contra isso, cuide disso, o diabético cuida muito disso, mas não é disso que se trata em cima desta palavra desse texto, é algo muito mais elevado. Trata-se de ter pés ágeis e consagrados a Deus para transportar homens e mulheres como verdadeiros pregadores dessa palavra salvadora, até onde Deus quer levar essas pessoas. E fala um pouquinho mais sobre isso daqui a uns poucos minutos. Que bênção e que privilégio ter pés de pregador. Pés formosos, em segundo lugar, porque se locomovem ao seu semelhante, sem distinção e sem discriminação. Não se trata apenas de andar e se locomover, porque tem dois pés para isso, mas se trata de ir até onde Deus nos permite e mesmo nos manda ir.
de sul a norte, de leste a oeste, por todas as partes do mundo aonde Deus nos enviar. E Ele o faz de maneiras diversas, mesmo até sem uma titularidade eclesiástica, ou seja, sem ter um título de pastor, de missionário, evangelista ou coisa que o valha. Porque até ao Deus permitir uma transferência profissional nossa para um outro lugar, quem sabe Deus, e certamente Deus está também nos dando a possibilidade de sermos pés formosos. Amém? Estou olhando para a irmã Terezinha, esteve conosco um tempo, agora voltou mais para as suas terras de origem, pelo menos para mais perto, e podia citar outros irmãos. Uma característica dos irmãos morávios, isto muitos séculos para trás, uma característica de muitos outros irmãos de igrejas muito evangelísticas, é que ao se mudarem, ao transferir a residência, e às vezes por questões profissionais, não se esqueceram de levar a bandeira do Evangelho, e chegando a um outro lugar, não só se instalaram profissionalmente, mas a primeira providência, levantaram um altar, dedicação ao Senhor, abrindo na sua própria casa um ponto de pregação da igreja, e portanto abrindo as portas do Evangelho. Posso ver um amém para isso? E não é fantasia do pregador, porque graças a isso é que a igreja tem se multiplicado em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. Quando um crente é transferido e vai para uma outra cidade, eu repito, às vezes até por motivos profissionais, ele leva a palavra do Evangelho. E se na sua cidade, se na sua aldeia, se no seu bairro ainda não conhecem Cristo, lá está o pregador, a pregadora, sem títulos, mas instalando um novo ponto de pregação e uma nova porta do Evangelho, porque é isso que a palavra quer nos dizer, e para isso é que a palavra quer nos motivar. Para onde Deus nos permitir ir, e às vezes até para onde Deus nos mandar, precisamos levar essa bandeira, que é a bandeira das boas novas. Amém? Deus nos ajude a compreender isso mais profundamente, porque então teremos pés abençoados, pés formosos, porque trata-se de realmente se movimentar em direção ao nosso semelhante e não ficarmos com um tesouro tão alto e tão precioso preso só no nosso coração e preso dentro de quatro paredes. A igreja triunfante, a igreja missionária, a igreja que progride na obra de missões, é uma igreja sempre andante, e uma igreja que acompanha inclusive as migrações do próprio povo. Graças a Deus por isso. Sou uma testemunha disso, com muita alegria. Tenho percebido, especialmente entre os irmãos colonos de língua alemã, mal eles saíram para uma outra região, e por motivos de adquirirem mais terra para os seus próprios filhos e poderem continuar plantando, uma vez que já no seu local de origem as coisas estavam apertadas e difíceis, eles levaram a tecnologia, especialmente nos últimos anos, levaram as máquinas, levaram tecnologias lá para o Nordeste. Minha esposa e eu verificamos isso com nossos próprios olhos, né? Que progresso! E onde estava o progresso? Onde estavam as máquinas e toda a tecnologia? Todo aqui do Sul. Não para a glória do gaúcho, mas para reconhecimento de que essa gente teve espírito de empreendimento, de coragem, e foram enfrentando as mais diferentes dificuldades, agora tudo diferente, tudo mais moderno, mas indo para o mato ou para o sertão, e trazendo e levando uma tecnologia moderna de agricultura, mas não levaram só as máquinas e a tecnologia, o know-how de bons colonos já modernizados, mas levaram também a bandeira do Evangelho. E por isso temos igrejas lá. Temos igrejas lá no norte de Mato Grosso, temos igrejas bem no norte de Mato Grosso, temos igrejas no Paraguai. Acabei de voltar de lá faz poucas semanas, faz mais do que um mês, porque não levaram apenas a semente da soja e do trigo e do milho, mas levaram também a semente do Evangelho, e foram andando, construindo novas casas, abrindo novas colônias, plantando, mas também, sobretudo, plantando a palavra de Deus, e literalmente, pés formosos, porque estavam levando aos outros a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, uma igreja que realmente se chama pelo nome de igreja cristã,
e bíblica precisa ter essa visão. Pés formosos, porque vai em direção à necessidade. Como todos os pregadores de todos os tempos têm dito repetidamente, é uma mensagem repetitiva e sempre nova e atual. A igreja não pode ficar esperando só que o pessoal venha, né? Mas a igreja deve ir aonde o povo está. É claro, hoje estamos com problemas diversos tipos de problemas nessa área. Mas me lembro como as igrejas evangelistas, tipo assim, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Metodista, 50, 60 anos passados, como essas igrejas gostavam de ir para a praça. Vocês se lembram daquele tempo? Quem é aqui que é do tempo dos cultos na praça? Vamos fazer aqui uma pequena enquete aqui. Olha quantas mãos. Culto na praça. Menino de 12 anos vendia luz nas ervas, eu e meu gêmeo, na praça. E realizamos o culto na praça e de lá já íamos direto para a igreja, levando novas pessoas para se converterem no culto. Eu não estou falando de saudosismo, eu estou falando de tempos em que a igreja estava na rua. E hoje, por 1000 razões, não vem o caso examiná-las todas aqui, por 1000 motivos, e algumas coisas até realmente são impedimentos hoje, a igreja não está mais na rua. Mas de alguma forma e de alguma maneira nós precisamos orar, a pedir a Deus sobre isso, visão, sabedoria e estratégias, porque a igreja tem que ir para a rua, entre aspas, levando com esses pés formosos a palavra do Evangelho. Amém? E a igreja que faz isso, está fazendo isso, está ganhando almas para Jesus. Se uma igreja se acomodar dentro de 4 paredes, ela não poderá progredir como é o plano de Deus. Mas uma igreja que de alguma forma vai para a rua, e se não puder fazer grandes concentrações públicas, até porque as leis são hoje mais difíceis, mesmo com liberdade religiosa, temos muitas limitações hoje. Naquela época não se pedia licença a ninguém, a gente simplesmente ia para a praça, abria o culto e tocava e cantava, e as pessoas vinham ouvir, e muitas se convertiam, e depois nós as levávamos para a igreja. Hoje as coisas são diferentes, e mesmo assim permanece essa verdade irretorquível, essa verdade que ninguém pode negar. Uma igreja realmente cristã, evangelística, ela tem que sair, tem que ir para a rua e levar com seus pés, cada um levando com seus pés, nesse sentido que eu estou falando, a palavra salvadora a todos os povos, gentes e nações. E aí nós temos exemplos bonitos. E aí nós temos exemplos até emocionantes de missionários, nossos missionários. Estamos lembrando de um deles, hoje já praticamente jubilado e mesmo assim em atividade, nosso querido pastor Joaquim Cruz, não sei se os mais velhos se lembram dele, lá no sertão da Bahia, que costumeiramente caminhava de 30 a 40 quilômetros, atravessando vales e montes a pé para fazer um culto que durava 1 ou 2 horas. Porque não tinha outro jeito, não havia outra condução. A condução era literalmente essas rodas, os pés machucados, pés inchados, pés doídos, mas pés formosos por serem pés consagrados ao serviço do Senhor. E isso de alguma forma precisa mexer conosco ainda hoje. Estamos nos poupando muito com todas as tecnologias modernas e com todos os veículos ligeiros e rápidos. Creio que ainda precisamos aprender com os nossos pioneiros, que de fato tinham pés esfolados. Eu repito, pés esfolados, pés inchados, doídos, e mesmo assim pés formosos, porque eles atravessaram as fronteiras, eles atravessaram os mares, eles atravessaram os rios, eles atravessaram os vales, eles atravessaram as montanhas e foram aonde muita gente não iria hoje, mas foram porque lá também precisava se ouvir o Evangelho. A verdade e a máxima é essa: onde houver pessoas, aí precisam chegar os pés formosos do pregador ou pregador do Evangelho. Amém? E é interessante, quem viaja bastante por este Brasil lá fora, eu digo Brasil lá dentro, verifica sempre essa realidade.
mesmo quando a gente pensa que não tem mais gente. Onde é que está o povo? Isso aqui é um deserto. Mas de repente começam a aparecer as pessoas. Em toda parte e nos mais longínquos cantões da terra e do mundo tem gente. E lá há de chegar, e vai chegar o pregador, a pregadora, os pés formosos daqueles que pregam a palavra de Deus. Pessoas cujos nomes não aparecem em nenhum noticiário nacional, que não aparece em Luz nas Trevas, nosso órgão oficial, né? Que não aparece em nenhum relatório, em nenhuma convenção, em nenhum encontro missionário, mas pessoas cuja obra e cujo trabalho, sem dúvida, está sendo registrado nos anais celestiais. E um dia, esses pés cansados, esfolados, vão ser trocados por um corpo celestial, para a nova época de toda a eternidade, como prêmio dos que se consagraram a Deus. Amém? E portanto, e finalizando, e uma coisa se encaixa na outra e deve ser assim, portanto, pés formosos, porque carregam o tesouro mais precioso que jamais chegou a este mundo. Não me canso de dizer para mim mesmo, e hoje publico essa declaração: pregador do Evangelho não carrega andor com um santo de barro ou de qualquer outro material. Pregador do Evangelho não carrega alguma coisa pendurada no pescoço para dizer que é pregador. Pregador do Evangelho carrega o tesouro mais precioso, inimaginável, e todavia é isso que Deus nos deu. Carrega Jesus. Esse amém para mim está muito fraco. Pregador do Evangelho carrega o tesouro mais precioso que jamais o mundo poderia receber, e recebeu, aliás, como oferta, e não recebe se não quer: Jesus. O que um pregador do Evangelho, a rigor, tem que pregar, irmã Terezinha? O que ele tem que pregar? Jesus. E não espere de um pregador evangélico outras coisas que não seja Jesus. Todos os conhecimentos de um pregador, e hoje nós temos pregadores muito bem preparados, com faculdade de teologia, com cursos superiores, e pregadores que passam uma vida inteira estudando o original no hebraico, no grego, as línguas. Isso é muito bonito, e eu mesmo gosto disso, vocês sabem. Mas pregador do Evangelho, verdadeiramente pregador do Evangelho, só tem uma mensagem: Jesus. E quando a igreja não mais pregar Jesus na simplicidade desse Evangelho, também não tem mais função no mundo. Pregadores do Evangelho carregam o tesouro mais precioso, que se chama Jesus. Um tesouro que, por incrível que pareça, e é isso que escandaliza muita gente, num primeiro momento aparece de uma maneira muito fraca, sem ostentação, sem ouro e sem prata. Não foi isso que também os discípulos disseram naquele famoso, digamos assim, famoso sim, episódio lá junto à porta do templo, quando o paralítico estendeu a mão pedindo um dinheirinho, pedindo uma oferta? Pedro e João disseram assim: prata e ouro, mas o que temos? O que é que temos? Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Alguém disse, e falo aqui mais baixo, embora esteja online: a igreja ao longo dos 20 séculos adquiriu muito ouro. A igreja, eu estou generalizando, não estou falando nem denominação, a igreja ficou rica e tem templos suntuosíssimos, não preciso especificar, né? Muito ouro, muita prata, ao contrário da igreja no tempo do apóstolo João e do apóstolo Pedro, e a igreja de Jesus primitiva. Ah, pastor, o senhor está radicalizando? Não, nós
Nós queremos igrejas bem construídas, templos bonitos, adequados às necessidades do povo, da sua época. Mas eu tenho dito, e muitos pregadores estão comigo nesse mesmo alinhamento, que a gente não gaste demais nessas coisas. Amém? Posso ouvir um amém, verdadeiramente amém de vocês? Amém. Gastar no que é necessário, porque precisamos ter comodidade, sim. Nós precisamos ter templos adequados às necessidades do tempo, da época e das próprias pessoas, ao nível das pessoas, evidentemente, da sua época, do seu tempo e da sua sociedade. Mas eu repito com toda a responsabilidade de um pregador e membro de uma denominação que é missionária: não gastemos dinheiro demais nisso. Porque tem muita gente precisando do evangelho que não tem nenhuma capelinha de madeira. Eu sou testemunha. Então, enquanto vamos levando essa palavra do evangelho e vamos nos movimentando e até inclusive incrementando coisas no nosso templo para o bem de todos, e nada contra isso, não esqueçamos que tem muita gente, muitos povos que não tem um pedacinho, que ainda lá não chegou o evangelho. Então, uma igreja séria e comprometida com essa formosura do evangelho e cujos pés andam nessa direção, ela sempre vai ter essa visão missionária, aqui, ali e acolá, para que o nome de Deus seja conhecido no mundo inteiro e muita gente seja salva, porque esta mensagem, cujos pés formosos estão levando a todo mundo, é mensagem salvadora e poderosa. Eu estou concluindo. Graças a Deus, a igreja verdadeiramente cristã que prega o evangelho tem um tesouro nas suas mãos. Mais do que isso, tem um tesouro no coração. Se você quiser, não obrigado, mas se você quiser, bata um pouquinho assim no seu coração. O gesto é sempre uma coisa pedagógica. E diga com emoção, se é esse o seu caso, se você pode dizer com emoção: muito obrigado, Senhor, por esse tesouro. Eu, particularmente, gosto muito de encerrar os cultos. Em Santa Rosa já era até praxis da igreja minha, lá da igreja onde eu era pastor, que sempre se finalizava o culto assim. Eu sempre despedia o culto assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. O que é que nós vamos levar depois deste culto? Nós queremos levar Jesus. Nós queremos voltar para casa, meus queridos. Espero que todos vocês estejam antenados com isso, estejam harmonizados comigo. Nós todos queremos levar para casa hoje, voltando, saindo deste culto e voltando aos nossos lares, queremos levar Jesus. E amanhã, segunda-feira, que os nossos pés sejam muito abençoados, formosos nesse sentido que eu fiquei explicando aqui um pouco, que eles nos levem até um lar necessitado, até uma família que você sabe que está em crise, e você poderia levar lá uma palavra de conforto, de salvação. Que esses nossos pés amanhã, segunda-feira, nos conduzam até onde estão as necessidades do povo. E aí, vale a pena não sentir cansaço, vale a pena ter pés ágeis e consagrados a Deus. E então, exatamente nesse momento, poderá acontecer e vai acontecer o cumprimento de uma profecia tão linda, uma das mais lindas neste contexto, quando a palavra de Deus fala assim, e o profeta fala em nome de Deus, que Ele renovará as nossas forças, e que até andarão e não se cansam, voarão como águias. Que promessa gloriosa! Quando me perguntam por este Brasil lá fora, em encontros, em conferências, olham para mim, não sei se me acham muito velho, eles me perguntam: pastor, e de onde o senhor tem ainda essa disposição? Graças a Deus eu tenho, isso é verdade. Estava numa reunião de diretoria, poucas semanas atrás, em Campinas, e um jovem, relativamente jovem pastor do Nordeste, olhou para mim no corredor e disse: pastor, mas eu estou aqui louco de cansado, não aguento mais, como é que o senhor aguenta tudo isso? E eu disse assim:
aquele que prometeu nos renovar faz isso comigo. Eu não sei por quanto tempo, mas para a glória do seu nome Ele faz. A gente se alegra, e há razões para isso, quando Deus cura um câncer, quando Deus levanta um enfermo. Por que não se alegrar quando Deus também nos renova as forças e nos dá alegria para falar, caminhar e andar e pregar e andar e levar essa palavra até o ponto que Deus permitir e quiser. Que Deus nos ajude a crermos que isso é verdade e a vivenciarmos isso, que o Deus da Bíblia é um Deus que também renova a nossa canseira, transforma em vigor e forças, e que pés cansados no trabalho no reino de Deus serão muito abençoados e serão também abençoadores. Amém? Me resta perguntar, e agora já em pé, se vocês concordarem comigo, nos colocarmos em pé, me resta perguntar: haverá nesta noite alguém ou alguns que com sinceridade e mesmo amor ao Senhor pudessem dizer: ó Senhor, os meus pés eu quero consagrar-os ao teu serviço, e me renove e me ajuda para que eu possa ir até onde tu quiseres me mandar, para ajudar alguém, para salvar alguém. Quem salva é Jesus, mas Ele faz através da pregação. Enfim, para que, quem sabe já nessa próxima semana, muitos pés sejam pés formosos. Quem sabe no próximo culto você vai ter que dar um testemunho, vai ter que dizer: mas como foi precioso isso para a minha vida, como foi gostoso eu poder gastar um pouquinho dos meus pés, e hoje nem é tanto, porque pega o carro e vai, mas vá também a pé, se não for muito longe, canse um pouquinho os seus pés inteiramente e experimente como é bom a gente experimentar a renovação. Quem é o primeiro? O primeiro quer chegar aqui à frente para um minuto de oração comigo. Sinta-se bem à vontade. Aqui nada é por força e violência, mas se você percebe que essa palavra também falou para você neste momento, neste culto, se você percebe que não é uma palavra só para pastores, missionários, evangelistas titulares, mas é a palavra para qualquer homem e mulher crente, se você percebe que isso é para você, eu te convido. Até porque, se Deus permitir, esse próximo final de semana nós vamos ter conferências de aniversário, e no mínimo nós temos que falar com mais alguém, falar com o nosso amigo, nosso companheiro, quem sabe até fazer uma visitinha, cansar um pouquinho os pés, literalmente, convidar alguém, né, Paulinho, para enchermos a casa do Senhor. Veio um conferencista lá de São Paulo, nosso querido colega, jovem colega pregador, hoje diretor do nosso seminário, não é meu filho na fé, mas foi um dos meus alunos, pastor Cléo Bloch, gente muito querida, vem lá de São Paulo para nos pregar aqui. Vamos encher essa casa de Deus, mas vai ter que esticar um pouquinho os pés, convidar mais alguém, falar com mais alguém, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele pode fazer dos nossos pés, pés formosos. Amém? Então eu quero convidar o irmão Oswaldo para chegar aqui à frente, para orar conosco. Pode chegar aqui, irmão Oswaldo. E quero convidar também meu irmão e amigo Roberto. Onde é que está o Roberto? O irmão Roberto? Não, o Firante está cantando bem. O Roberto Hildebrandt, ele foi para Gravataí ou ele está por aqui? Irmão, desculpe, mas é que ele é o Roberto, meu irmão Mário, sim, o Mário Hildebrandt, para chegar aqui à frente. Pode vir, irmão Mário. Mas ele é Roberto também, só que o primeiro nome é Mário, a gente se chama de Mário. E quero chamar também meu filho Carlos, nosso filho mais velho, para chegar aqui. Venham. Aliás, ele é fisioterapeuta, sabe mexer com os pés de muita gente. Já mexeu até com os meus. E melhorou. Mas agora é diferente. Trata-se de outra coisa. Venham aqui mais para perto de mim.
irmão. Vocês vão orar aqui. Vão orar. Não precisam procurar palavras bonitas, meu. Vocês vão orar, pedindo a Deus que nesta semana de aniversário Ele movimente os nossos pés. Posso ouvir amém? E não é brincadeira do pregador aqui não, é coisa muito séria. Não fique reclamando na sua casa, acomodado e com medo do frio e tudo mais. Use seu capote, que todos têm. E vamos nos movimentar, porque queremos uma grande e abençoadíssima festa de aniversário, vendo pessoas no altar. Vou começar então com o irmão Mário para orar. Oh Jesus, aleluias, por esse culto maravilhoso, oh Deus, por nos ter aprendido mais e mais. Oramos e clamamos a Ti, por nos ter amaciado nossos pés, aleluia, para nós poder caminhar, oh Jesus, caminhar mais e mais. Eu peço e oro, abençoa todos esses irmãos e irmãs. Os Teus caminhos são preciosos, que nos ensinam todos os dias como chegar para levar, Senhor, essa palavra maravilhosa a muitas vidas. Os caminhos fáceis, usa todos, os caminhos Senhor, difíceis, a cada um poderosamente, para que assim muitas pessoas sejam alcançadas e Tu possas assim usar-nos como Teus instrumentos e Tuas testemunhas. Derrama sobre cada um de nós a Tua graça maravilhosa. Querido Deus e Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, momento, Senhor, quero e usa-nos como Teus instrumentos. Até a Ti, Ó Senhor, fortalece e colocar esses irmãos que aqui vieram, Senhor, diante de Ti, porque eles vieram aqui com a responsabilidade, Senhor, de levar a Tua palavra, Senhor, porque eles ouviram essa noite a respeito da Tua palavra, Senhor, de levar-se essa palavra a quem não Te conhece ainda, Senhor, mas aquelas pessoas que porventura, Senhor, têm desejo no seu coração de Te aceitar como seu Salvador. Nós queremos nesse momento orar sobre a vida de cada um desses irmãos que aqui estão aqui essa noite, Senhor, que vieram até a frente, Senhor, ó Senhor, com a sua fé, com a sua responsabilidade. Nós clamamos, Senhor, dá a eles, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, ter palavras de poder, de força, não força deles, mas a Tua força, que é o Teu Espírito Santo, que possa ser colocado no coração deles, na mente deles. Envia, Senhor, a Tua palavra através deles, Senhor, para que o Teu Evangelho seja anunciado através deles, e que isso possa dar muitos frutos, Senhor. Coloca a nossa vida nas Tuas mãos, pois em nome de Jesus Cristo nós oramos por cada um deles esta noite. Amém, querido Jesus. Senhor, continuamos agradecendo pela Tua palavra, pelo Teu cuidado com cada um de nós, Pai. Nós queremos Te pedir que a Tua misericórdia não se tire de nós, Pai. Que nós possamos estar, Pai, na Tua vontade e que a Tua palavra seja viva em cada um de nós. Te pedimos, Pai, que Tu nos guardes, Senhor, e faça-nos ensinar, Pai, todo dia e sempre, Pai, que nós possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nosso culto já está quase se encerrando. Temos ainda alguns anúncios e também o louvor final com o hino de despedida. E já queremos neste momento agradecer a todos quantos, até mesmo de longe, quem sabe online, estiveram conosco neste culto. Voltem a participar conosco no culto, por esta maneira nova, tecnológica, tão boa e tão eficaz. Se puderem vir de corpo presente, venham para estar presentes conosco aqui no culto, que sempre é ainda mais inspirativo. Os nossos cultos nessa semana não serão os cultos normais. Além do culto de terça-feira, que é normal sim, estudo bíblico e oração, vamos ter, a partir de sexta-feira, os nossos cultos comemorativos. Sexta-feira, às 20 horas. Sábado, o culto vai começar às 19h30, às 7h30 da noite.
portanto um pouquinho mais cedo. E domingo, a escola dominical na parte da manhã, às 10 horas, e às 5 horas da tarde, ensaio do coral, domingo, ensaio às 5 horas, e à noite, começando às 18h30 horas, o nosso grande culto de encerramento, inclusive com o ato batismal. Mais uma vez, para os irmãos e irmãs que estão participando do nosso coral integrado, nosso coral, grande coral da área metropolitana, nosso ensaio será sábado, agora sábado, às 6 horas da tarde, às 18 horas. E é muito importante que todos os que estão cantando e já começaram a ensaiar, não faltem, porque precisamos dar mais uns bons retoques, os 2 lindos hinos que vamos cantar. Daqui a pouco, inclusive, vamos estar cantando e levantando as ofertas e dízimos para a obra do Senhor, como é nosso costume na nossa igreja. Fico muito agradecido a todos que tiveram a alegria de estar conosco. Como eu disse no início, alguns não estão aqui, que sempre estão, porque devem ainda estar no grande culto comemorativo dos 30 anos da nossa igreja co-irmã em Gravataí, que na verdade é, por assim dizer, neta desta igreja. Esta igreja, por graça e bondade do Senhor, tem sido uma igreja missionária, tem fundado e organizado congregações que hoje são igrejas autônomas, até mesmo além fronteira do estado de Santa Catarina. Que Deus continue usando essa igreja como uma igreja missionária. Então vamos abrir o nosso hinário e vamos cantar primeiramente o hino de número 154, vamos ofertar, porque o hino de encerramento é o 62, não é? É o hino que nos despede. Vamos então ficar em pé mais uma vez e com alegria cantar este hino bem conhecido, 154 de Sião, né? E quem não conhece este hino de cor e salteado? Firme nas promessas do político? Não, firme nas promessas do Senhor Jesus. Vamos lá? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, e nas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez agradecer a todos quantos, até mesmo quem sabe de longe, estiveram conosco neste culto. E não nos abandone. Volte no próximo domingo a compartilhar conosco dessa forma, dessa nova tecnologia. E se for possível, venha pessoalmente e participe do nosso culto. Nós